Então, eu queria falar hoje, né, sobre um fenômeno que eu tenho ultimamente pensado, né, e que tem a ver com o atual momento político que nós estamos vivendo, né, que o Brasil está vivendo. E quando eu falo momento político, eu não estou só me referindo ao momento político eleitoral, ao momento político de um partido em especial ou de outro, né? Eu estou falando de uma dimensão. Quando eu falo político, eu estou falando de uma dimensão de relações, forças, né? Jogos relacionados a essas, que dizem respeito a essas relações de força. Então é nesse sentido que eu gostaria de falar de um momento político que nós estamos atravessando, mas que também, né, passa sem dúvida pelos políticos e pelos partidos, né? Mas é algo maior, né? Que vai inclusive se manifestar nos atores, né, nas pessoas, porque essa dimensão política, ela não é uma dimensão que está no nível acima das pessoas, né? É uma dimensão que existe, né, na gente, né? É uma dimensão que se realiza, né, que se concretiza a partir das pessoas, né? Porque senão elas não existiriam, né? Essa dimensão política não existiria. Ela só existe porque ela é vivida pelas pessoas, né? E independentemente, né, eu não estou, claro que claro que eu falo de um lugar, é claro que eu me aproximo de determinadas posições, né, porque nós não podemos entrar na insanidade, né, na irracionalidade de que existe neutralidade, né? Então acreditar, né, na neutralidade é a gente retroceder, né, a nossa capacidade de refletir, né, sobre as situações. Então, assim, não existe neutralidade e eu assumo isso, tá? Mas mesmo assumindo a superação, quero dizer, da neutralidade, eu quero dizer que eu vou tentar fazer uma análise crítica, né? Então, o que eu vou colocar aqui não é em nome da defesa de alguma coisa, né? Eu vou colocar via uma análise crítica, mas assumindo, né, a minha não neutralidade, né, como eu falei. Então, essa dimensão política, ela tem a ver com os fenômenos que nós vivemos, que são fenômenos que a gente poderia nomear, né, chamar de fenômenos conservadores, né, ou novos fenômenos conservadores, né, o neoconservadorismo. Então, a gente vive fenômenos, isso não só no Brasil, mas a gente vive esses fenômenos no mundo, né, que depois eu vou explicar, né, o que caracteriza, né, esse fenômeno conservador, o novo conservadorismo. Mas ao mesmo tempo nós também vivemos e aparentemente contraditório de um certo fôlego, né, ou talvez um suspiro, né, o último suspiro de um liberalismo marcadamente econômico, né, para fazer aquela distinção, né, do liberalismo do ponto de vista da ruptura do que é estabelecido como algo intocável, dogmático, como verdadeiro e que o sujeito lhe tinha que submeter. Então, né, essa dimensão política é a dimensão vivida, né? E esse movimento que a gente está nomeando, né, de movimento
no movimento conservador, neoconservador, também vai se expressar nessa dimensão política vivida, né? Na forma das pessoas se posicionarem, né? Da forma das pessoas enxergarem um mundo, na forma das pessoas tensionarem umas com as outras, né? Pessoas conhecidas, de familiares, de vizinhos, de colegas, na rua, tá? A outra dimensão que eu estava falando, né? Da dimensão liberal, né? E aí é isso que eu estava dizendo, nessa aparente contradição, né? Como é que pode dois movimentos antagônicos, mas eles estão, uma ascensão bizarramente integrada, né? Então, do conservadorismo e desse liberalismo mais de uma perspectiva econômica mais acentuada, né? Não no sentido da liberdade de ideias, da capacidade do sujeito ser um protagonista, né? Então esse movimento, que não é só do Brasil, mas que é um movimento que a gente percebe e observa, né, no mundo como um todo, tem ganhado alguma dimensão, tá? E o conservadorismo, então, né, falando tentando caracterizar brevemente cada um deles, esse conservadorismo, ele é marcado, o novo conservadorismo, ele é marcado, né, por um projeto passado, né, por um projeto que não existe mais, né, um certo projeto que é atravessado por um saudosismo, né, de algo que não existe mais e que talvez nunca tenha existido, né? Então, por exemplo, um retorno ao modelo de família de papai e mamãe, onde assim, nessa sociedade onde existia essa forma das pessoas se agruparem, ali sim era um lugar perfeito, ali sim as pessoas eram amadas, eram bem educadas, né? As coisas funcionavam, né? Todos eram felizes. Então esse desejo por um retorno, né? Que às vezes nunca existiu, né? Fantasiado, né? Isso é uma marca do conservadorismo, né? Não é nem de conservar e preservar algo, mas senão um retorno de recuperar algo, né? De conservar algo que já passou, né? E aí tem todos os movimentos de costume, né? O moralismo, etc., e os preconceitos, essa coisa toda, a dificuldade de lidar com o diferente, né? O conservadorismo vem muito também acompanhado por uma certa, eu não vou falar brutalidade, mas uma certa truculência, né? Uma certa truculência, né? Uma intolerância, né? Não que outros movimentos, né, classificados como movimentos de esquerda também não existam, né? Intolerância, certo? Existe, né? Isso não é um predicativo apenas do movimento conservador, mas é uma característica, né, muito forte do movimento, da dimensão política desse movimento conservador. A sua forma truculenta de lidar com as diferenças, a sua forma intolerante, excludente, né? O outro movimento, né, o movimento neoliberal, que traz uma marca mais econômica, mas também, quando a gente fala marca econômica, mas ela também, essa dimensão liberal, essa dimensão política liberal, ela também vai estar presente nas pessoas, né? Na forma delas interpretarem, valorizarem as coisas, né? Então nada do que é público presta, é bom, né? Todo político é bandido, né? Então, quanto menos político, menor, ou seja, quanto menos Estado, menor. O Estado sempre atrapalha, o Estado é pesado, né? Que a iniciativa do livre mercado vai resolver todos os problemas, que a gente tem que acabar com os direitos, né? Para que tenha mais trabalho, que as relações diretas elas se autorregulam. Então, para que Ministério do Trabalho, para que lei trabalhista, né? Então são as relações entre patrão e empregado, numa relação direta. Eles
vão ser muito mais eficientes nisso, né? A própria lógica de produtividade, né, que reina na vida da gente. A gente tem que bater meta, a gente tem que sempre fazer mais, a gente tem que, né? Então isso tudo está também articulado, né, com essa sociedade do consumo, né, com essa sociedade de produzir para consumir, enfim. Então essas duas dimensões políticas, o conservadorismo e o liberalismo, são dimensões políticas vividas, estão nas pessoas, né? Elas estão nas pessoas, como eu disse. Então não é só uma coisa do fulano, beltrano, que é presidente, que o outro do partido A ou B, não é, tá? E aí, o que é que eu quero realmente trazer? Isso aí eu estou por enquanto apresentando, mas o que eu quero realmente trazer? Eu quero dizer o seguinte, que essa dimensão política vivida, né? Essa forma de interpretar, de valorizar, esse jogo de poder, essas tensões de poder que estão presentes nas relações, eu tenho refletido sobre isso, né? Eu tenho pensado sobre isso, e é algo claro que eu estou maturando, né? Mas essa ascensão dessa dimensão política, ela é construída, né? Ela é construída, óbvio, a partir das relações, dos intercâmbios, das mediações, né? Das mediações simbólicas e ao mesmo tempo da construção de símbolos, mas essa produção, né? ela emana, né? ela é criada, né? Ela é elaborada, né? A partir daquilo que o Maturana, né, o Humberto Maturana, ele vai se referir às emoções, aos padrões, né, às formas das pessoas estarem no mundo, né, o modo como elas se posicionam no mundo, a abertura que elas estabelecem em relação ao mundo, né? Então, esses movimentos, né, eles estão associados, no caso, por exemplo, né, do movimento conservador, eles estão muito associados ao tipo, se é que Max Weber nos permite dizer, ao tipo ressentido, né? Então, esse padrão do ressentido, né, da pessoa ressentida, né, de que ela não pode viver mais, né? Não deixaram ela viver aquilo que ela deveria viver, eu não posso mais viver esse modo, né? E aí eu vou dar exemplos mais palpáveis, do tipo assim, o ressentido porque agora ele não pode bater mais na mulher, o ressentido porque agora, né, por ele ser homem, por exemplo, ele não pode, não é ele agora que manda na casa, só manda na casa, né? Ele não é mais aquele que pode dar porrada no viado que está na rua, né? Não podia, mas agora pode, né? Então esse movimento conservador é uma produção do ressentido, há um ressentimento porque agora aquela empregada doméstica anda no mesmo elevador que eu, o pobre agora está comprando carro, né? A pessoa de classe média agora está viajando, sei lá, ou o pobre mesmo está viajando de avião, né, pela primeira vez e tal, o filho, né, da lavadeira está fazendo universidade, né? Então esse ressentimento por um espaço que foi perdido, que foi dividido, né? E a recusa, né, em aceitar essa condição, né? E por isso, né, essa necessidade de voltar a um passado sonhado, né? Então a gente vive, né, um momento, né, claro que tudo é fluido, né, e processual mesmo, né? A gente vive um momento do ressentido, né? E a grande questão é como a gente lida com os ressentidos, né? Com os ressentimentos, inclusive na gente mesmo, né?
E em relação ao liberalismo, eu nem quero aprofundar isso, mas em outro momento a gente vai colocar. Mas em relação ao neoliberalismo, eu diria que há uma relação a essa emoção, a esse padrão, a essa abertura para o mundo, muito de uma, como eu poderia dizer, de uma, não sei se um misto de egoísmo, né? Um misto de egoísmo, de irresponsabilidade, de um entendimento de que as coisas estão conectadas, estão relacionadas, né? Então uma visão extremamente individualista, né? Extremamente individualista, e uma relação com o outro atravessada, né, pela competitividade, mas que beira não necessariamente o ódio, de um aniquilamento do outro, né? Essa competição exacerbada é o aniquilamento do outro, é eu primeiro e passando por cima, e não importa, né, em quais situações. Então essa base, né, dessa abertura do ser, né, esse estado, esse padrão, né, está muito ligado a isso, né, a esse individualismo, a esse egoísmo.